Bem-vindos a mais um Na Paleta e no episódio de hoje eu vou mostrar para vocês um espaço gourmet com mais um anexo que eu planejei a partir de 2 elementos que já existiam por aqui. O maior desafio que eu tive aqui nesse espaço gourmet foi criar essa atmosfera aconchegante e acolhedora, porém respeitando alguns elementos que já existiam dentro do espaço. O primeiro deles é esse piso, todo em travertino, que é um mármore natural, e ele é bem marcante, bem presente, com as suas tonalidades muito específicas e com algumas manchinhas que fazem parte de toda essa elegância dessa pedra. O segundo elemento que eu tinha eram as bancadas e os armários inferiores que já existiam aqui dentro desse espaço. Aqui eu tô falando para vocês do projeto Transformação, e foi exatamente isso que eu criei dentro desse ambiente, uma transformação a partir desses elementos. As bancadas mais pretas, mais contrastantes com o material que nós temos no restante, fazem bastante conversa com as esquadrias da casa, que também são no preto. Porém, acabam chamando um pouco mais de atenção e eu precisei me preocupar com isso para criar toda essa atmosfera interessante por aqui. E a partir desse desafio, o que eu comecei a pensar aqui foi em algumas coisas não só práticas, funcionais, mas que criassem essa atmosfera que eu comentei com vocês. Um dos primeiros pontos de reclamação dos nossos clientes é que eles têm alguns pets aqui, alguns cachorros de pequeno porte, mas que eles acabavam utilizando bastante esse espaço gourmet. E que as paredes ficavam sempre manchadas, eles acabavam roendo alguns cantinhos, passando com o corpo, e acabava que eles não conseguiam dar essa manutenção ou manter esse espaço gourmet sempre organizado. Então a família veio com essa solicitação de criar alguma coisa que inibisse ou que facilitasse essa higienização no dia a dia. Foi aí que eu trouxe o porcelanato aqui para as paredes. Mas como eu comentei com vocês, a gente tem já esse piso bem marcante, que é o travertino, e uma pedra preta nas bancadas. A junção precisaria ser muito coerente para que a gente não criasse muitos elementos aqui e acabasse virando um showroom de loja, que é uma coisa que a gente não gosta de trazer dentro dos projetos com o Sweet Living dentro do Estúdio Roma. Por isso, eu escolhi esse revestimento aqui, que é o Avant-Garde Solarium da Porto Belo, que tem esse efeito de madeira muito elegante, com veios bem suaves e num formato lastra. O que é esse formato lastra? Você vai ver que ele é quase da minha altura, ele tem 1,80 m. Então, o que possibilitou a gente também trazer a menor quantidade de rejuntos para cá, facilitando a higienização e criando esse ar e essa atmosfera bem aconchegante. Mas óbvio que eu não ia trazer só um revestimento aqui na parede sem pensar num contexto e fazer com que esse ambiente realmente criasse um destaque, já que a gente já estava criando essa transformação para cá. Foi aí que eu criei esse efeito de caixa. Então toda essa área que nós estamos visualizando aqui, que é o espaço gourmet, a área de cocção, ela foi demarcada não só com um perfil de LED, que eu já chego lá para falar da iluminação, mas também com esse efeito do amadeirado, fazendo todo esse abraço no ambiente, e o toque final foi trazer aqui para o teto uma tonalidade que era bem semelhante às tonalidades que a gente encontra nesse revestimento. Bom, para contextualizar vocês, então essas bancadas aqui já existiam, mas é muito interessante a gente sempre voltar na questão da praticidade e do uso desse espaço, que é um espaço gourmet para receber, e o mais gostoso é depois de tudo entregue, a gente ouvir do nosso cliente, dessa família, que esse espaço está sendo muito mais bem utilizado, justamente porque a gente criou um anexo aqui que também traz outras funções para a família, mas eu já chego lá para vocês. Aqui nós temos essa ilha com um cooktop, uma coifa independente, para incentivar realmente essa cocção com as pessoas que estão aqui junto, com essa interação, essa integração do espaço também. Aqui embaixo eu tenho uma cervejeira. Existe também aqui uma cuba dupla, bem bacana, com essa torneira que a parte superior ela se movimenta para ajudar também na higienização. E aqui do meu lado esquerdo temos uma churrasqueira a gás também, que facilita bastante os processos aqui junto com uma coifa.
Note que todos esses elementos eles estão em inox, então basicamente eles criam essa unidade que destaca e cria um contraste junto com as bancadas. Isso também foi aproveitado para a gente trazer alguns outros elementos como o mobiliário, como uma outra porta que eu vou mostrar para vocês, e a gente conseguir fazer essa conexão, casar todos essas tonalidades para a gente não criar uma grande gama de elementos aqui e acabar ficando carregado demais. Para falar da iluminação aqui, a ideia foi realmente trazer essa valorização dessa volumetria que eu criei aqui, dessa caixa. Então a gente vai ver que bem na emenda desses materiais utilizados na parede e no teto, eu coloquei esse perfil de iluminação em LED, que também traz essa iluminação bem cênica e uma iluminação um pouco mais difusa e também bem contemporânea. Só que, obviamente, uma única iluminação aqui não ia ser o suficiente para suprir a necessidade desse espaço. Então, eu ainda vim com mais outros 2 perfis, um pouco mais próximo lá da bancada e um à frente dela, para que a gente conseguisse criar uma uniformidade de iluminação dentro desse espaço, os lumens necessários para essa iluminação e ainda trazer esse efeito bem interessante. Para a parte aqui, onde nós temos a mesa que recebe e acolhe todos os integrantes aqui numa festa e tudo mais na família, nós temos a iluminação um pouco mais pontual, um pouco mais cênica. Então uma iluminação com os spots quádruplos direcionados aqui no centro e que distribuem essa iluminação um pouco mais confortável também. No espaço para mesa e receber aqui dentro desse espaço deve ser uma delícia. Nossos clientes devem estar super satisfeitos de fato, porque essa mesa ela é bem acolhedora, cabem de 5 a 6 pessoas e a proposta dela foi trazer ela redonda nessas tonalidades para primeiro a gente conseguir uma boa circulação aqui dentro. Então o formato arredondado quebra um pouco essas arestas que eu sempre falo em todos os vídeos, que é muito presente na arquitetura, esse formato mais quadradinho. Então trazer essas curvas valorizam bastante a circulação e cria uma dinâmica mais interessante para o espaço. E além de tudo, as tonalidades criam esse aconchego. Notem que mais uma vez as tonalidades presentes aqui são as mesmas presentes em todo o restante do projeto. Então a gente se apropriou desses tons de madeira, fende e o inox para que a gente conseguisse trazer uma diversidade de elementos, mas porém com poucos acabamentos. A gente só mudou as texturas. Para finalizar essa área aqui de receber, eu não posso deixar de falar nesse outro anexo que foi criado aqui, que foi esse tablado, onde ainda utilizei o porcelanato para trazer esse efeito da madeira e fazer uma conversa bem interessante, já que, mais uma vez, o piso aqui em travertino já era existente. Então eu não podia vir com outro travertino, porque ia dar muita diferença de tonalidade, de lote. Então a ideia ali foi realmente trazer um elemento diferente do que já existia. Isso é muito utilizado quando a gente vai pensar na revitalização de espaços, até históricos, por exemplo, quando a gente fala dessa questão, é sempre apropriado que construa algo diferente do que é existente para que a gente consiga entender essa diferença. E foi exatamente o que a gente criou aqui, mas de uma forma muito sutil. A proposta ali foi trazer realmente um espaço para sofá com uma mesa de centro, bem acolhedora, que ficasse realmente um pouco mais no sol para curtir e tudo mais, mas que tivesse essa possibilidade de usos durante o dia, durante a noite, num lugar mais fresco, receber, agregar mais pessoas aqui também. O paisagismo que já existia aqui também ficou mais valorizado ainda com toda essa integração que eu coloquei. O que acontece? A gente consegue criar um fundo bem aconchegante e acolhedor para o espaço, e o mais gostoso é que ele já estava muito estabelecido dentro do ambiente. Eu não posso deixar de comentar desse elemento vazado aqui atrás de mim, o famoso cobogó. Ele veio aqui para trazer uma certa divisão para uma circulação que nós temos para a lateral da casa. Então, quando nós estamos aqui nesse ambiente, recebendo em família, ou seja lá como for que você for utilizar aqui, a gente consegue ter uma divisão, uma barreira visual para esse elemento um pouco mais de uso diário mesmo, né? Então, a proposta dele foi, além de trazer essa estética muito aconchegante, trazer mais uma vez essas tonalidades presentes dentro do espaço, que é essa cerâmica bem bruta mesmo, né, que é o On Fire da Portobello também, e traz essa elegância e essa poesia que eu amo dentro dos elementos vazados. E eu falei para vocês que eu ia mostrar mais um elemento de bastante funcionalidade para essa família aqui dentro desse projeto, né? Vou mostrar aquela porta ali que dá acesso a um lavabo.
Essa porta ela é completamente em PVC. Pode não parecer, tem esse elemento bem interessante e essa tonalidade. Mas Vitor, por que você substituiu essa porta de PVC? Bom, a gente já percebeu que esse espaço aqui ele não tem os fechamentos de vidro que tem sido muito utilizado para criar o espaço gourmet completamente fechado, climatizado e tudo mais. Não foi a proposta dos nossos clientes, eles queriam realmente uma área externa. E aí, por isso também, eles acabavam higienizando bastante esse espaço, com lavagem e tudo mais. E aí essa porta começou a descascar, além dos pets, mais uma vez, que acabavam danificando essa porta. Foi aí que eu trouxe a ideia dela ser completamente em PVC para auxiliar nessa funcionalidade e no dia a dia desses nossos clientes. Agora, falando um pouco desse lavabo, a gente quase que cria um portal aqui para uma coisa bem aconchegante, mas porém muito minimalista e clean. A ideia de trazer esse revestimento tanto no piso quanto nas paredes foi fazer com que a gente criasse essa unidade, não criar mais uma vez muitos elementos, mas que a gente trouxesse essa conexão para trazer esse ar um pouco mais minimalista, mas também dar alguns pontos de destaque, que a gente vai perceber no espelho com esse LED em volta, que também traz um formato orgânico, quebrando essas linhas retas que a arquitetura já tem, e também na fotografia da Helena Garcia, que traz esse visual bem aconchegante e esse mar, que eu amo. Os nossos pequenos notáveis estão presentes em quase todos os nossos projetos e fazem bastante diferença, principalmente em um lavabo que tem bastante utilização. Aliás, lavabo não, porque esse daqui é um banheiro completo. Ele também tem um chuveiro, caso eles queiram futuramente criar até uma piscina ou uma área de jacuzzi e hidro. Aliás, vou dar essa ideia para eles. A dica na paleta de hoje é trazer para vocês muita funcionalidade e praticidade e para todos os períodos do ano. Essa daqui é a Pine da Rossiter, que ela é apropriada para você receber na sua casa. E para todos os períodos mesmo, porque você pode utilizar ela como banco, como apoio de mesa. Nos períodos de mais frio, você pode utilizar ela como uma lareira. E no período mais calor, como está aqui hoje, você pode trabalhar ela como uma champanheira. Porém, se você quiser assar aquela carne ou aqueles legumes para os seus convidados enquanto estiver por aqui, você também pode acrescentar a grelha dela e utilizar ela da melhor forma que você quiser e necessitar. Agora eu vou mostrar para vocês esse outro lado aqui, onde eu criei um anexo. Bom, vou contextualizar para vocês duas situações. A primeira, nós vamos pensar que cada projeto é único, exclusivo, pensado para essa família, pensado para os meus clientes. Então nós vamos começar a visualizar aqui que temos alguns gradis em toda essa área que divide os cachorros da família. Então os pets, acho que tem 2 pets aqui que eles não podem se encontrar. Então foi criado algumas grades para que a gente conseguisse trazer essa divisão, essa funcionalidade para eles no dia a dia e ainda assim preservar essa área aqui do mobiliário e tudo mais, visto que não adianta, né? Quando a gente tem pet, pai de pet sabe como a gente tem que tratar nossos filhotes, né? Uma segunda contextualização é de que nossos clientes utilizavam diariamente a suíte deles para trabalhar, o que não é interessante. E o primeiro ponto que eu foquei com eles quando eu tive a reunião foi da gente eliminar a área de trabalho de dentro da Suite Master. Foi aí que eu trouxe a ideia de criar uma área externa, que é esse anexo aqui, que não ficasse com aquela cara de puxadinho, por isso eu trouxe toda uma integração com o ambiente e também tonalidades, texturas e uma mimetização dentro do espaço para criar essa funcionalidade para o casal, trazendo então um office para cada um e também uma possibilidade de um quarto de hóspedes com um sofá-cama. Agora eu vou mostrar para vocês que ali tá super bacana também. Antes de mostrar para vocês o quarto de hóspedes e escritório, eu queria destacar mais uma coisa dos revestimentos que foram criados aqui por uma questão de praticidade. Na casa original, existente, o nosso cliente tinha muito problema com infiltração da chuva que caía e acabava danificando um pouco a parede. Por isso nós viemos com essa solução aqui de trazer o revestimento, também o avant-garde da Portobello, nessa meia altura, para criar essa praticidade, evitar empoçamento, de trazer essa infiltração para as paredes. Isso facilita bastante no dia a dia. E o recorte dele foi feito para também criar um aproveitamento do recorte feito na parte da área gourmet nessa altura. Lógico que a gente precisou complementar, mas o que a gente pôde fazer essa reutilização, economia para os nossos clientes e pensar sustentável é sempre interessante.
mais um ponto de revestimento para criar alguns elementos mais práticos de higienização, onde os cachorros vão ficar no dia a dia, onde os pets dos nossos clientes ficam. Eu trouxe esse piso aqui, que também é bem interessante, ele imita uma pedra natural, é em porcelanato, já tem esse aspecto um pouco mais de sujeira, que para a área externa é bem interessante e faz a composição bem bacana com o revestimento original, que é o travertino existente aqui dentro do espaço desde o princípio. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, vem. Os dois espaços foram criados independentes, então a gente tem uma divisão em alvenaria para criar realmente essa divisão dos espaços e fazer com que eles tivessem essa independência de uso. Então o marido ele utiliza essa área aqui que eu estou mostrando para vocês e a esposa faz os atendimentos dela online no outro escritório com um porte um pouco menor. Aqui, para trazer ainda mais funcionalidade, eu tenho esse armário que ele é planejado para os hóspedes que vêm aqui. Então a gente tem cabideiro, tem gavetas, tem tudo, uma independência desse espaço. Aquele banheiro que eu acabei de mostrar para vocês, ele também faz parte dessa integração para o uso de quem estiver por aqui. A bancada, ela foi feita bem clean, bem minimalista também, para trazer exatamente as funções necessárias. Um outro ponto foi trazer espaço de armazenamento, obviamente, e pro lado de cá, esse sofá-cama, que ele é um sofá extremamente confortável, mas na hora que você abre, ele fica ainda mais interessante para os seus hóspedes, para a sua família, que é normalmente quem a gente recebe em casa. O sofá, ele tem exatamente um colchão dentro dele. A Belarte, que é quem produz esse sofá, ela pensa exatamente nessa praticidade, nessa funcionalidade, porque o que a gente já viu de sofá-cama, que é literalmente só o estrado para os nossos visitantes e nossa família, não é interessante, né? Então aqui a gente tem bastante conforto. Bom, esse foi mais um Na Paleta, espero que vocês tenham gostado de visitar esse espaço comigo, trazendo então essa transformação realmente para um ambiente, pensando sustentável, com um sweet living, aproveitando o máximo que a gente podia dentro do espaço, mas trazendo esse espaço bem acolhedor, esse ar bem aconchegante para os nossos clientes nessa utilização aqui, tanto funcional quanto estética. Não se esqueça de já curtir, comentar e compartilhar esse vídeo e ativar a notificação. E até o próximo Na Paleta!